Ana Clara, Ingrid, Igor, Lúcio, Miguel. Como gestos entendidos como de facções estão causando mortes no Brasil. Nos últimos tempos, tem sido cada vez mais como um registro de gestos relacionados a facções criminosas em diversas partes do Brasil. Esses gestos, muitas vezes simbólicos, são usados para sinalizar pertencimento ou aliança a grupos de facção e são visíveis em manifestações públicas, através de fotos e vídeos nas redes sociais, ou até mesmo atitudes cotidianas. Olá pessoal, me chamo Ana Clara, estou aqui com a pedagoga do campo, Lil Salles, e iremos fazer uma entrevista sobre o assunto que atualmente está repercutindo, que é sobre o crime organizado. Olá meninos e meninas, tudo bem? Fico feliz que vocês estejam fazendo um trabalho, tão importante, que é a discussão mesmo do envolvimento dos jovens no mundo do crime. A gente precisa entender inicialmente que a questão da criminalidade ela tem uma relação íntima com a desigualdade social e a desigualdade racial. A gente sabe que no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Ou seja, enquanto estamos aqui, nesse momento, fazendo esse trabalho, provavelmente um jovem acabou de morrer, seja pela questão do embate com a polícia, ou seja, pelo crime organizado. Bom dia, estamos aqui com o porteiro do IFBA e eu vou perguntar a ele o que é que ele está achando sobre esse assunto aí que está repercutindo sobre o gesto de facções. Como é o nome do senhor? Edivaldo. O que é que você está achando sobre esse assunto que está aí nas mídias? É muito relevante, porque hoje a gente não pode mais fazer sinais nenhum com os dedos, porque tudo é facção. Antigamente a gente levava uma vida boa, uma vida saudável. Hoje, com os dedos que a gente não pode fazer mais, é tudo por conta de facção, então eu acho muito errado. E o senhor acha que isso é um assunto que influencia ou acha que é só modinha assim? Eu acho que realmente influencia. É bom, bastante interessante em que hoje as pessoas jovens diminua esses efeitos que andam fazendo com os dedos para evitar futuros problemas para a vida deles. Vamos agora aqui para a nossa primeira entrevistada. Como a senhora se chama? Ana Cláudia. A senhora já viu os boatos que estão acontecendo sobre gestos de facções e os boatos que rolam sobre isso? Sim, já vi falar. O que a senhora acha sobre esse assunto? Eu acho um assunto que tem que ser bem... É bom, né? Principalmente para os jovens, né? Ver isso. Porque esse dia eu vi na televisão um jovem, só porque ele fez um gesto lá com os dedos, e ele foi morto, né? Acharam que ele fazia parte de uma facção. Para os jovens hoje, eles têm que ficar bem atentos nisso, porque muitas vezes até um corte de cabelo hoje em dia, a pessoa não tem mais, o jovem não tem mais a liberdade de cortar o cabelo do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, porque muitas vezes até um corte de cabelo a facção vai achar que ele faz parte, né? E ele pode ser morto por isso. Eu sou vó de adolescente, né? E eu me preocupo muito com isso. É um assunto que tem que ser, né, É um assunto que tem que ser mesmo abordado mesmo, que os jovens eles têm que entender isso, né? As pessoas. Eu acho muito importante essa entrevista e quero parabenizar vocês, jovens, nesse colégio, que eu não sei qual que vocês estudam, mas quero parabenizar esse colégio, essa atitude, né? Dessa pessoa que tem essa brilhante ideia de abordar esse tema. É só isso. Muito obrigado pelos elogios. E como a gente percebe, é algo simples que está se tornando perigoso. Às vezes, se fazer somente isso aqui já pode causar o seu pior. E muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Uma palavra pode mudar o quadro de uma vida, né? Exatamente. Uma palavra, né? Um simples gesto pode mudar a história dos jovens, principalmente. A gente separou aqui algumas perguntas para fazer. Vamos começar com: como a senhora vê o papel da escola na conscientização dos jovens sobre os riscos das facções e de se envolver com esses grupos? Bom, a escola, sem sombra de dúvida, é um ambiente mais adequado para a prevenção desses jovens ao crime. Porque a escola, ela promove a formação desses indivíduos desde o momento da pré-escola, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e no ensino médio.
Em todas as etapas da educação, a escola precisa estar atenta, porque o crime organizado, ele vai cooptar justamente os jovens pobres, periféricos, para fazer o trabalho do tráfico. E, infelizmente, como a gente vive uma desigualdade social muito grande, e ainda há, infelizmente, um glamour, né, nas classes menos privilegiadas, de que é a única forma, talvez, de alcançar poder é entrando no mundo do crime, alguns acabam cedendo. Então, a escola, ela é o espaço de discussão, junto com o município, o Estado, para promover ações que integre o jovem, que possibilite formação e possibilite oportunidades de emprego, como estágio, jovem aprendiz, para que esse jovem ele não necessite entrar no mundo do crime. Então, a educação, ela é um espaço que permite isso. No caso do IFBA, falando do nosso contexto, a nossa concepção de educação é chamada omnilateral. O que é esse termo? É um termo que diz que a nossa formação ela é uma formação que deve ser integral. Não é só preparar vocês para o conhecimento de eletromecânica, para o conhecimento de mineração, mas é um conhecimento de mundo, que vocês possam refletir sobre a sua vida, sobre o contexto onde vocês estão inseridos e poder escolher entre as opções, entre as oportunidades que são aquela que melhor condiz para a sua vida. Me chamo Lúcio e vou estar fazendo uma pequena entrevista com os alunos do IFBA. E a pergunta é: o que vocês acham sobre o gesto de facções? E aí galera, eu sou o Raikkonen e hoje eu vou falar sobre essa questão dos gestos. Eu creio que seja um problema muito atrelado ao crime organizado, porque a partir do momento que você não pode visualizar desde uma imagem, um programa de televisão, o que quer que seja com a mão, é porque a gente não está tendo a segurança e a devida liberdade sendo concedida. Creio eu que isso é um problema desde segurança pública ao problema social também, porque são gestos muito utilizados por jovens. A gente, enquanto jovem, busca trazer a liberdade, nosso perfil social para deixar marcadas essas lembranças, né? Então eu creio que, enquanto nós, estudantes, nosso papel seja cobrar as autoridades públicas e trazer que o conhecimento científico prove que não é porque eu estou fazendo um curso de 2, 3 ou etc., que eu seja um membro afiliado a um determinado partido no crime organizado. Você acha que esses sinais que estão repercutindo agora é uma coisa séria ou apenas uma modinha passageira? Se tornou uma coisa séria, mas antes era bem modinha, porque a facção tem uma grande influência e poder na sociedade. Influenciam jovens e crianças que começaram a fazer os sinais para pagar de malandro, como se eles estivessem ali na facção, só para as pessoas acharem mesmo e dar muita moral. Só que foi levando muito a sério e agora não seja uma modinha passageira. Na sua opinião, esses gestos servem para meter medo ou só para pagar de malandro? Como o Duda tocou no assunto. Rapaz, eu usava muito só pra tirar foto, assim, pra coisa, mas tipo assim, na atualidade ele se tornou símbolo de criminalidade, né? Então, como se tornou algo sério, tive que parar de utilizar. Mas é isso, eu acho que não é questão de tipo pagar de malandro, nem nada, é só pra... É costume, acho que é algo cultural que foi passado assim, né? E agora se tornou algo sério. E agora foi empregado, foi associado a essas facções criminais, mas que antigamente a gente usava só por usar, entendeu? A senhora já teve alguma experiência direta ou indireta com jovens que se envolveram com facções? Como foi essa situação? Bom, antes de vir para o IFBA, eu sou do sul da Bahia. E, infelizmente, o sul da Bahia está maculado pelo fortalecimento das facções. Cidades como Ilhéus, Ipiaú, Jequié, que é a região toda onde eu me situo antes de vir para o IFBA, são cidades marcadas. E eu trabalhei como coordenadora pedagógica de uma cidade chamada Ipiaú. E é muito triste para mim retomar, inclusive, essas histórias, porque eu vi jovens como vocês, que eu acompanhava, e que se envolveram com facções. Eu lembro de um menino, por exemplo, a coisa mais linda que tinha, eram dois amigos, um bem loiro
e tinha um menino negro, aquele negro dos olhos verdes. Os dois meninos, a coisa mais linda. E eles tinham 15 anos na época. E eles começaram a se envolver com facção. Um foi morto, que foi o menino negro, porque numa batida policial entre um branco e um negro, na maioria das vezes, infelizmente, os dados comprovam, não sou eu que diz, o branco geralmente vai preso, o negro geralmente vai morto. Ele foi morto. Outro está preso no presídio de Serrinha até hoje, porque ele se envolveu em facção. Além desses que eu citei, a gente teve vários que foram mortos pelos grupos de facções rivais. Então, tem uns 6 anos, por exemplo, que eu estava aqui e um aluno que é da idade do meu filho hoje, se ele estivesse vivo, ele foi assassinado na Sexta-feira da Paixão, né? Teve um estudante também que morreu porque ele segurou o celular. Eram os jovens de facção, ele não era, mas ele sofreu impacto, porque você pode até não ser, mas vai chegar para você o impacto do crime organizado na sua vida, né? De alguma forma. E ele estava com um celular, aquele que a mãe tinha comprado em 10 vezes, literalmente. Ele tinha 15 anos também e ele foi morto com um tiro na cabeça. Ele levou 8 dias no hospital, morreu por morte encefálica. A gente já teve uma escola invadida porque nós expulsamos um aluno da escola e um grupo de estudantes que era do meio envolvido com o crime invadiu a escola e quebrou várias coisas da escola. Então, assim, a questão do crime organizado, da questão da droga, já teve situação, por exemplo, que eu saí no corredor em uma salinha escondida e quando eu cheguei lá tinha 3, 4 alunos ou fumando maconha ou puxando cocaína pelo nariz. E eu voltar, fazer vista grossa porque era risco para a minha vida. E depois, no outro dia, chamá-los para a conversa e dizer, olha, eu entendo vocês, a dependência, mas a gente não pode permitir porque aqui é um espaço escolar, e pedir a contribuição deles, né? Inclusive, contribuição de diálogo com o dono de bar para que não vendesse aos alunos menores, bar que ficava na mediação da escola que eu trabalhava, entendeu? Então, assim, é muito difícil a realidade. Eu vivia o tempo todo com medo. Fui ameaçada por uma aluna porque eu pedi para ela baixar o som da escola. Era muito alto, era uma menina que era namorada de um traficante. E eu pedi com toda a educação, com todo jeito. E ela disse que ela ia me matar e ela tinha uma faca na mochila. E ela carregava essa faca todos os dias, né, dentro da mochila. E eu disse, eu não vou sair da escola, eu vou estar aqui. E aí depois ela desistiu e saiu da escola, graças a Deus por esse lado. Mas foi muito tenso, muito difícil. Eu desenvolvi, inclusive, ansiedades, crises terríveis, porque trabalhar num ambiente desse não é brincadeira, porque você tem que conciliar a sua vida com a vida daqueles que você protege. Opa, bom dia, senhor. Bom dia. Ai, meu coroa. Consegue um tempinho fazer entrevista rapidinho? Só no colégio? Pronto. O que o senhor acha sobre os gestos de facções? Eu não conheço nenhum gesto de facção.